Ali Babá e os 40 Ladrões, volume 1, da série As Mil e Uma Noites, com tradução de Monteiro Lobato e narrado por Dalton Baroni, para a saga Egmont. Ali Babá e os 40 Ladrões. Numa cidade da Pérsia, viviam uma vez 2 irmãos, dos quais um se chamava Cassim e o outro Ali Babá. O pai, ao morrer, deixara-lhes uma pequena fortuna, dividida em partes iguais. Mas um deles, Cassim, desposou uma mulher que pouco depois do matrimônio recebeu em herança uma oficina ricamente guarnecida, um bazar cheio de belas coisas e vários sítios que o tornaram de repente um dos mercadores mais ricos da cidade. Ali Babá, ao contrário, que desposara uma mulher tão pobre como ele, não tinha outro recurso senão o de ir cortar lenha num bosque vizinho para vendê-la na cidade, transportada sobre o lombo de 3 asnos que constituíam toda a sua riqueza. Ali Babá estava um dia na floresta, inteiramente entregue ao seu trabalho, quando percebeu uma grande nuvem de pó que se erguia ao longe no meio da estrada, dentro da qual um numeroso grupo de cavalaria avançava a trote largo. Desconfiado que pudessem ser ladrões, sem se preocupar com os seus asnos, pensou em salvar-se, ao menos a si próprio, e trepou numa árvore enorme, escondendo-se entre a ramaria espessa, de maneira que tudo pudesse ver sem ser visto. Os cavaleiros grandes, fortes, bem montados e bem armados, pararam e desceram dos cavalos bem ao pé de uma rocha que se erguia ao lado da árvore sobre a qual estava refugiado Ali Babá. Eram 40, e pelo seu aspecto, como pelo seu equipamento, não podiam deixar de ser ladrões. Era um bando que, sem fazer mal nas redondezas, exercia o seu banditismo muito longe, e ali tinha o seu ponto de encontro e seu esconderijo. Os cavaleiros tiraram as rédeas aos cavalos, amarraram-nos às árvores e se carregaram de malas que Ali Babá julgou deverem ser muito pesadas e talvez cheias de ouro e de prata. O chefe do bando aproximou-se da rocha que estava perto da árvore e pronunciou claramente estas palavras: "Abre-te, sésamo!" E a rocha imediatamente se abriu. Então o chefe fez todos os seus homens entrarem um por um, e por fim ele entrou também, depois do que a rocha se fechou de novo. Os ladrões ficaram muito tempo na gruta, e durante todo esse tempo, Ali Babá não ousou descer nem se mexer, temendo ser inesperadamente descoberto. Finalmente, a rocha se abriu de novo. Os 40 ladrões saíram e o chefe, que viera em primeiro lugar e que os tinha feito desfilar diante de si, fez fechar a rocha dizendo: "Fecha-te, sésamo!" Os ladrões voltaram aos seus cavalos, carregaram-nos de malas e, de novo montados, partiram por onde tinham vindo. Ali Babá, por prudência, esperou ainda algum tempo, trepado na árvore. Depois, vendo que os ladrões estavam bem distantes, desceu, aproximou-se da rocha e disse: "Abre-te, sésamo!" Imediatamente a rocha se escancarou. Ali Babá pensou encontrar um buraco tenebroso e escuro, mas surpreendeu-se de ver-se num ambiente vasto e espaçoso, todo iluminado, uma caverna construída em arcos que recebia a luz do alto da rocha. Em torno, uma grande quantidade de víveres, montes de mercadorias, tecidos de brocado e de seda, tapetes preciosos e, sobretudo, ouro e prata em quantidade. Ali Babá não hesitou a respeito do que devia fazer. Entrou na gruta e, assim que entrou, viu a rocha fechar-se de novo. Mas isto não o perturbou, visto que sabia o segredo para fazê-la abrir-se. Passou pelas outras coisas e foi direto ao ouro, que especialmente para aquele que estava nos sacos. Apanhou quanto ouro seus asnos podiam carregar. Carregou-os, cobriu-os com lenha e folhagem, e depois de haver dito à rocha: "Fecha-te, sésamo!", retomou o caminho de casa.
Chegando em casa, encontrou a porta fechada por dentro com um enorme cadeado e pensou: e se eu experimentasse também aqui a virtude da palavra mágica? E disse: abre-te, Sésamo! E a porta logo se abriu, e Ali Baba entrou para o pátio com seus asnos. Quando a mulher de Ali Baba viu o marido e os asnos no pátio, acorreu surpreendida, gritando: como conseguiste abrir a porta que eu mesmo tinha fechado com um enorme cadeado? E que é que trazes nestes sacos tão pesados? Ali Baba respondeu: estes sacos são um presente de Alá. Ajuda-me a transportá-los para dentro e deixa de aborrecer-me com as tuas perguntas a respeito. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.